21º volume da obra. A ligação do mundo de matéria com o mundo racional. Assim, de agora em diante, grandes transformações, grandes modificações em tudo, grandes transformações em tudo se multiplicarão para essa justificação racional. Todos de volta para o seu verdadeiro natural e tudo de volta para o seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, agora as transformações se multiplicarão, as modificações se multiplicarão, por estar aí tudo dentro da fase racional. Tudo muito naturalmente, sem esforço, sem abalo, tudo caminhando para a junção fraternal racional de paz, amor e fraternidade universal. Agora, grandes modificações e multiplicações das mesmas e grandes mudanças. Tudo mudando de bem para melhor. A natureza rege racionalmente, e todos os seres regendo racionalmente, vem a grande mudança angelical, a mudança da deformação racional para o seu verdadeiro estado natural, de racional puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo dando certo na vida de todos. Hoje estão ligados ao mundo racional, e tudo está ligado ao mundo racional. Entrando a luz racional, iluminando todos, noite e dia e noite, para o equilíbrio de todos e de tudo. Chegando naturalmente e tudo acertando racionalmente. Vejam que linda transformação por ser racional. Vejam que linda modificação por ser racional. Então, de agora em diante, grandes modificações em tudo universalmente e a multiplicação das mesmas. Todos vão começar a acertar em tudo, e daí a junção fraternal racional, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, recebendo a orientação racional e tudo dando certo na vida de todos racionalmente. Todos progredindo racionalmente. Esta é que é a verdadeira realidade dos últimos tempos da vida da matéria. A junção e a união fraternal racional, a união de tudo e de todos, a harmonia de tudo e de todos. Tudo se harmonizando, tudo se unindo, todos se unindo, uma cooperação só, racional. Assim, o mundo, ou a Terra, dentro de pouco tempo, se tornando um verdadeiro paraíso racional, por estar aí a fase racional. Isto é agora, não é amanhã não. É agora, por estar aí a fase racional. Todos esses movimentos são agora, por estar aí a luz racional, por estar aí a ligação de todos e de tudo ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem dessa deformação racional. Tudo mudando naturalmente, sem ninguém sentir. Vendo as mudanças e não sentindo, porque são todas naturais. Você não está vendo o quanto já mudou sem sentir? O que você era e o que você é hoje? Como você mudou? E fica às vezes até assombrado consigo mesmo e dizendo: é verdade, como é que eu mudei tanto? Eu não era assim. E assim é tudo. Muda sem sentir, porque tudo que é racional é uma coisa natural. A vida hoje é racional, por todos estarem dentro da fase racional. A natureza e tudo começando a mudar naturalmente. Assim como você
já mudou tanto. O que você era e o que é agora. Como você era e como é hoje. Assim é tudo. Então, a satisfação é emocionante, por ser de um modo geral. De um modo geral, por abranger toda a deformação e degeneração racional, abrangendo tudo e todos. Vejam que brilhantes passos, que brilhante triunfo angelical racional. E assim, mudou a fase, muda tudo e todos. Você já não mudou? Você não está bem diferente do que era? E assim é tudo. A fase de animal racional era uma coisa monstruosa, por estarem ligados, tudo ligado e todos ligados na energia animal, no fluido animal, no fluido monstro. Então, tinha que existir a multiplicação das monstruosidades, porque existia a causa da multiplicação das selvagerias, porque existia a causa da multiplicação do desequilíbrio, porque existia a causa, que eram os dois fluidos monstros, causadores de todas as monstruosidades. Se existe a monstruosidade, ou se existiu, é porque existe a causa, porque não há efeito sem causa. Mas agora, desligados dos fluidos monstros, do elétrico e magnético, desses dois fluidos, que são a parte animal do corpo, causadores das monstruosidades e do desequilíbrio, desligados desses monstros, deixarão forçosamente de serem monstros, por estarem ligados ao mundo racional, ligados aos puros, limpos e perfeitos. Saíram da fase inconsciente de animal racional e passaram para a fase entrante, que é a fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase altaneira, por estarem todos ligados ao alto, ao mundo racional, ao alto ser racional, ao alto mundo dos eternos, a fase do alto, a fase racional. Hoje, tudo é belo, tudo é bom, tudo é brilhante racionalmente. Vejam a grandeza do ser racional, a grandiosidade máxima de pureza angelical, o mundo racional. O mundo racional confraternizando com a deformação racional. E assim sendo, tudo é racional. E sendo racional, é puro, limpo e perfeito. É justamente a orientação que todos receberão do seu verdadeiro mundo de origem. Orientação pura, limpa e perfeita, para que tudo dê certo na vida de todos. Agora, tudo belo, tudo bom, tudo dócil. Alegria e mais alegria. Harmonia e mais harmonia, e todos em ordem racional. A vida do ser humano chegou a tal ponto que parecia que sabiam muito, e no ver das coisas não sabiam nada. Não sabiam por que estavam vivendo nesse mundo de matéria, vivendo sem saber por que estavam vivendo. Então, parecia que sabiam muito, mas no ver das coisas não sabiam coisa alguma, porque se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não eram vítimas dos males que existem. Se soubessem, conheceriam o porquê de sua existência em cima dessa terra. Se soubessem, conheceriam de onde vieram, por que vieram, para onde vão e como vão. Se soubessem, não viviam agonizando a vida inteira. Se soubessem, não viviam de experiências em experiências sempre. Enfim, parecia que sabiam muito, mas não sabiam coisa alguma, porque não sabiam o porquê eram seres de matéria, não sabiam por que eram sofredores,
Não sabiam por que eram condenados à morte. Enfim, o principal, ninguém sabia. Sabiam que aí estavam vivendo nesse mundo, mas sem saber por quê. Vivendo assim, ignorando o porquê da existência do mundo em que habitam, ignorando o porquê de todos os feitos que existem, ignorando o porquê dessas 7 partes que aí existem: sol, lua, estrelas, água, terra, vegetais e animais. Não sabiam a causa do porquê da existência dessas 7 partes. Não sabiam por que esse mundo se formou nessas condições. Não sabiam por que a Terra é uma bicheira, produzindo bichos de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todos os tamanhos, visíveis e invisíveis. Não sabiam a origem que deu causa a essa deformação racional. Ignoravam tudo, vivendo aí encruados de mistérios, fazendo mistérios de tudo e encerrando tudo misteriosamente. Vivendo assim, horrivelmente e enigmaticamente, sem saberem o porquê da existência do mundo que habitam. Vivendo aéreamente, vivendo por verem os demais viverem, sem solução do porquê da vida, sem solução do porquê do mundo ser assim, sem solução verídica de coisa alguma. Então diziam: o mundo espiritual, o mundo de experiências e sempre em experiências. Vivendo atropelados por a falta verdadeira do saber, julgando a seu modo de ver, como parecesse que assim fosse, dessa ou daquela maneira, isto ou aquilo outro. Vivendo na categoria de animais racionais, embrutecidos por estarem na categoria de animais, embrutecidos por serem racionais deformados, embrutecidos por serem racionais degenerados, sabendo e sentindo que eram de origem pura, mas não sabiam aonde estava a origem, não sabiam onde era a origem, não sabiam o porquê deixaram de ser puros, porque racional é coisa pura, limpa e perfeita. Então, sentiram que eram de origem pura, mas não sabiam onde estava esta pureza. Não sabiam por que deixaram de ser puros para serem deformados. Viviam agonizando, estudando a vida inteira, sem chegarem à conclusão certa de coisa alguma. Vivendo nesse desespero, nesse desequilíbrio infernal, procurando a vida inteira para descobrirem a origem do porquê de racional, e sem saberem onde estava a origem, onde era a origem. Vivendo na categoria de animal, vivendo mesmo como animais, desconfiando de tudo, duvidando de tudo, com medo de tudo, por viverem aprendendo sempre até morrer, sem concluírem o verdadeiro saber. Por isso, muitas vezes dizendo: o que adianta nós pensarmos que sabemos tanto se não provamos a nossa sabedoria? Se a nossa sabedoria hoje é uma coisa e amanhã é outra, depois outra. Hoje a verdade é de um jeito, amanhã já a verdade é de outro, e depois de outro. Enfim, uma balbúrdia de contradições, de acontecimentos vergonhosos entre nós, que nunca provamos nada de real, e por isso tudo é aparência. Aparentamos que sabemos, mas aparências não são verdades. Se nós soubéssemos, não sofríamos, não éramos sofredores. O que adianta um saber igual ao nosso, só para sofrer?
o que adianta? O sofrimento prova que não sabemos coisa alguma. O sofrimento nosso e de todos no mundo prova que não sabemos nada. Estamos completamente errados com esta falsa sabedoria do nada. Se soubéssemos, não vivíamos agonizando. Se nós soubéssemos, não éramos sofredores. Assim, chegando à conclusão de que toda a sabedoria era uma falsa sabedoria, e por isso todos sofrendo. Quanto mais sabedoria, mais a multiplicação do sofrimento, mais a multiplicação do desequilíbrio. Uma sabedoria que, em vez de equilibrar, desequilibrava, multiplicando o desequilíbrio. Uma sabedoria que ia levando todos à ruína das ruínas. Uma sabedoria só para sofrer monstruosamente. Uma sabedoria que nunca evitou o sofrimento, que nunca pôde pôr termo ao sofrimento e, por isso, todos aí expostos a todas as ruínas e sendo vítimas das ruínas. É uma sabedoria de arruinados. Então, todos chegando à conclusão de que quanto mais evoluíam com esse saber, menos sabiam. Porque o sofrimento se multiplicava, o desequilíbrio se multiplicava, a poluição se multiplicava, a degeneração se multiplicava, e no ver das coisas, chegaram à conclusão de que era a sabedoria para a multiplicação dos males e do desequilíbrio de um modo geral. Dizendo o seguinte: olha aí, tudo caminha de pior para pior. Tudo caminhava para a ruína das ruínas. Olha o mundo como está. Olha as perspectivas como são todas desoladoras. O que é que nós sabemos de bom? Nada. Tudo é aparência, ilusão e sonho. Estamos sonhando que sabemos muito, e as provas, que são os sofrimentos, mostrando que não sabemos nada. Estamos vivendo de ilusões, estamos vivendo de aparências, estamos vivendo assim, hipocritamente, falsamente, iludindo-nos com esta sabedoria sonhadora, com esta falsa sabedoria, o saber do nada, que, por ser do nada, tudo acaba em nada. Então, muitos chegando a ponto de ficarem desiludidos totalmente desse grande falso saber. Mas tudo isso foi muito bom. Tudo isso foi necessário e muito necessário. Tudo isso foi preciso e muito preciso para a lapidação do animal racional. Foi preciso tudo isso, todo esse primarismo, para lapidar o animal racional. A fase de animal racional foi a fase de lapidação do animal racional. Então, tudo isso foi necessário, tudo isso foi preciso para a lapidação do animal racional, porque não há efeito sem causa. A causa é essa, a lapidação do animal racional. Tudo isso foi um curso primário. O primário é um curso de experiências, experimentando sempre tudo para acertar ou não, de pesquisas em pesquisas para acertar ou não. E por isso, tinham que viver assim. Quem vive de experiências, vive duvidando de tudo, vive na incerteza de tudo, desconfia de tudo, tem medo de tudo, porque vive assim, irregular. Vive assim de experiências. Vive assim como verdadeiro aventureiro. As experiências são as aventuras. Ver se dá certo, aparentemente ou não. Então, quem vive assim, duvida de tudo, desconfia de tudo, tem medo de tudo, porque vive
inconscientemente. Uma vida de inconsciente. E o inconsciente nunca pôde acertar, por ser inconsciente. E por isso, sempre todos procurando acertar, e sempre por acertar. Sempre tudo em multiplicações e desacertos. Daí a multiplicação do sofrimento, das ruínas, dos desentendimentos e dos choques de uns contra os outros. Hoje, chegando à fase racional, porque estão amadurecidos pela lapidação que passaram. Tudo amadureceu, apodreceu e caiu no ridículo. Então, o desespero de todos é enorme, por não saberem qual o rumo a tomar. Ficaram tontos. Veio o desequilíbrio, como aí está universalmente, e a desorientação. Agora chegou a fase racional, a fase de recuperação do animal racional que não sabia qual o rumo a tomar. Todos procurando sempre acertar, e sempre por acertar, e por viverem sempre por acertar, as multiplicações dos desacertos, a multiplicação do sofrimento, a multiplicação da desorientação, a multiplicação dos males da poluição, da degeneração e da destruição dos seres, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. O mundo chegou no seu ponto final, por ter chegado aí a fase racional, a fase de todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, uma vez ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, quando essa carcaça se acabar naturalmente, não nascerá mais aí, porque já estão aqui, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A causa do micróbio, que é o corpo de energia racional, que estava deformado dentro dessa deformação racional, esse corpo de energia é que era a fábrica dos micróbios, dos vírus, dos vermes, dos microvírus, dos microvermes visíveis e invisíveis. Vejam que hoje chegaram no ponto final da vida da matéria. E por estarem ligados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, receberão todas as orientações precisas do mundo racional, para o progresso racional, para que tudo dê certo na vida de todos. O progresso consciente, a vida consciente, deixando então de serem animais racionais para serem, na fase racional, aparelhos racionais, aparelhados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Chegando assim a vida da matéria em seu término, por todos estarem de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Porque todos são de origem racional. E tinham todos que voltar à sua origem, porque não são daí, desse mundo de matéria, e foram aí dar um passeio. Mas que passeio tenebroso, horroroso e asqueroso! Se fossem aí desse mundo de matéria, seriam eternos. Se fossem daí, não eram sofredores, não sofriam e não morriam. Por não estarem no seu verdadeiro lugar, por não serem seres daí, é que tudo que existe aí é contra os seres que aí vivem. Os terremotos contra os seres que aí vivem. As enchentes contra os que aí vivem. As secas contra os que aí vivem. O frio de matar contra os que aí vivem. O calor de matar contra os que aí vivem, as faíscas elétricas contra os que aí vivem, os furacões, os tufões, as doenças tenebrosas, horrorosas, a lepra e tudo, enfim.
Se fossem daí, tudo correria a favor de todos. Mas como não são daí, é que tudo é contra. Quem vive aí em cima dessa terra está sujeito a doenças horrorosas e tudo, enfim. Vejam que tudo que tem princípio tem fim. No mundo de matéria, tudo é assim, como estão vendo. Tudo que tem princípio tem fim. E a matéria teve o seu princípio. Tinha que chegar ao fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Então, está aí de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Chegaram no ponto final da vida material, e tudo muito naturalmente, sem abalo de espécie algum. Hoje, na fase racional, todos vivendo felizes e contentes, por todos receberem a orientação racional, a orientação do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. E daí, nascendo a vidência racional em todos, que é a vidência do seu verdadeiro natural, por serem de origem racional. Vendo tudo quanto é de racional, vendo o mundo racional, vendo os seus habitantes, que são seus irmãos, dialogando com eles, fazendo conferências com eles, orientados por eles. É por isso que é preciso ler e reler para se desenvolverem racionalmente por meio da leitura racional, por meio do conhecimento racional. Vejam que chegaram na meta final da vida material, porque encontraram o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E, como está aí, como entrar em entendimento com o seu verdadeiro mundo de origem. Agora, todos felizes, todos contentes, todos vivendo alegres, por tudo dar certo na vida de todos, por serem orientados racionalmente, por receberem todas as orientações precisas para a boa marcha da vida de todos, enquanto permanecerem aí com esses restinhos de anos de vida, para viverem com esses insignificantes restinhos de anos de vida, porque os anos de vida cada vez diminuem mais, pela degeneração. Por isso, antes viviam mais de 100 anos, mais de 200, mais de 300, e assim sucessivamente. Hoje, não vão mais a 100, e daqui a um pouquinho, pela degeneração, não vão mais a 50, e assim sucessivamente. Então, estão no fim da vida da matéria, porque tudo que tem princípio tem fim. Assim, agora é ler e reler para se desenvolverem por meio do conhecimento racional e adquirirem a vidência racional, pelo desenvolvimento racional por meio da leitura racional. Foram primeiramente ligados ao mundo espiritual, ao mundo de matéria, ao mundo invisível dos habitantes do espaço. Depois, ligados aos habitantes do astral superior, e agora todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A origem do animal é racional e está, já, agora, na fase racional de aparelho racional. Agora, na fase racional, são conscientes. Acabaram-se as dúvidas, acabaram-se as desconfianças, acabaram-se as experiências, porque a fase é consciente. Na fase inconsciente, que é a fase de animal racional, como penaram? Penaram muito, porque era uma fase de lapidação. Então, para não sentirem muito a lapidação, que era o sofrimento, criaram uma porção de engambelos, uma porção de distrações, uma porção de anestésicos, para não sentirem muito a lapidação.
Todas as distrações são anestésicos, um engambelo. Toda a diversão é uma distração, é um anestésico, é um engambelo. Engambelados com isto, engambelados com aquilo, engambelados com esportes, engambelados com artes. A vida cheia de engambelos, quer dizer, cheia de distrações, para não sentirem muito a lapidação. Vejam que desastre é a vida da fase de animal racional. Uma vida desastrosa, de confusões, de ruínas e de desequilíbrio, de um inferno em vida. Na vida de animal racional, ninguém tinha sossego, ninguém tinha paz. A fase inconsciente, a fase de lapidação do animal racional, a fase das confusões, a fase de uns contra os outros, a fase das brigas, a fase das discussões, a fase das ruínas, dos desentendimentos e assim sucessivamente. A fase dos tormentos. Tudo isso para a lapidação do animal racional. Tudo isso muito necessário. Tudo isso foi preciso para lapidar o animal racional. Ninguém estava errado. Todos estavam certos, porque tudo isso foi necessário. Foi preciso para lapidar o animal racional. Agora, na fase racional, todos ligados à eternidade, aí em vida, vivendo com esse corpo de matéria e já ligados à eternidade, que é o mundo racional, o mundo eterno. Então, aí em vida, com essa vida provisória de matéria e ligados à eternidade, o mundo racional. Recebendo a orientação racional para que tudo dê certo na vida de todos racionalmente. Vivendo conscientemente e todos alegres, felizes e contentes por tudo dar certo na vida de todos. A fase de união de todos racionalmente. Todos se entendendo, se compreendendo racionalmente. Acabando as brigas e os queixumes, porque tudo isso era da fase inconsciente, da fase de animal racional. No mundo hoje, todos florindo racionalmente, todos sorridentes por mudarem de inconscientes para conscientes, ou de animais racionais para aparelhos racionais. Como animais racionais, eram espíritas, eram médiuns. Como aparelhos racionais, na fase racional, a categoria é outra, é de aparelho racional, por estarem aparelhados no mundo racional. Hoje, todos chegaram no seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional, no seu verdadeiro mundo. O mundo do animal racional, ou seja, aparelho racional, é o mundo racional. Hoje, chegaram no seu verdadeiro lugar. E daí, a satisfação é deslumbrante. É de um deslumbramento incalculável, porque nunca esperaram que a solução do mundo de matéria fosse assim, tão naturalmente e tão simplesmente, sem alarde, sem choque, sem emoções. Tudo muito natural, tudo muito simples, não havendo choques, não havendo sustos, não havendo impactos. Não esperavam que a solução do mundo de matéria fosse tão simples, tão natural, sem ninguém sentir a transformação para o seu verdadeiro estado de racional puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Ninguém nunca imaginou. Pensavam muito diferente, que essa situação fosse de outra forma, emocionante e impressionante. O que é racional é simples, é natural, não há choques nem abalos.
Vejam que as coisas reais são coisas naturais, que não impressionam ninguém, não emocionam ninguém, não assustam ninguém, não entram em choque com ninguém, nem choca ninguém por ser natural, por ser racional. Hoje, o maior tesouro universal é a cultura racional, a cultura do mundo racional, do mundo verdadeiro, da origem do aparelho racional. Hoje, todos iluminados por sua verdadeira luz, a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Todos, hoje, iluminados noite e dia e noite, e com a vidência racional, vão ver noite e dia e noite, a verdadeira luz do aparelho racional, a luz racional. Assim, todos felicíssimos para o resto da vida, alegres e contentes para o resto da vida, vivendo todos tranquilos, em paz, vivendo conscientes. Quem vive consciente, vive em paz. Quem vive inconscientemente, como viviam na fase de animal racional, vive sem paz. Viviam intranquilos por serem inconscientes, por estarem aí na fase de lapidação do animal racional. Mas na fase consciente, todos vivem em paz dentro do íntimo, dentro do eu, de todos, e todos felizes e contentes. Na fase inconsciente, ninguém tinha sossego. O desespero era grande. Ninguém era feliz. Aparentava ser feliz, mas não era. E assim, a agonia de todos era horrível e terrível, por viverem de aparências, por viverem de ilusões, iludidos por viverem de sonhos, a falsa realidade da vida, por serem seres inconscientes. Então, o desespero e a agonia eram permanentes e daí doenças nervosas, esgotamento e desequilíbrio. Um inferno em vida, por viverem inconscientemente na fase de lapidação do animal racional. E assim, hoje, o término da vida da matéria. As conjecturas dos filósofos eram todas inconscientes, por viverem na fase de animal racional, na fase inconsciente. Então, todas as conjecturas eram inconscientes. E assim tinha que ser, por ser uma fase de lapidação do animal racional. O animal estava dentro da fase e toda a conjectura feita dentro desta fase era inconsciente. E por isso, por assim ser, mantinham os mistérios e os enigmas, por serem seres inconscientes. O inconsciente não sabe o que está fazendo por ser inconsciente. Nesse estado de inconscientes, viviam à procura, a vida inteira, da realidade absoluta, mas nunca puderam alcançá-la por serem seres inconscientes, na fase inconsciente, na fase de animal racional, na fase em lapidação ou dilapidação. Lutaram muito, lutavam muito para ver se alcançavam o ponto desejado, que era a solução dos mistérios e dos enigmas, para então encontrarem soluções da razão da vida e da razão do mundo que habitam. Nessa luta sempre e sempre por alcançarem, por serem seres inconscientes, pela categoria que estavam de animais racionais. Então, viviam essa permanente peregrinação de quererem descobrir a solução do mundo e sua criação, e a verdadeira solução nunca puderam conseguir. Trabalharam muito, esforçaram-se muito e nunca alcançaram o desejado ideal,
que era descobrir o porquê eram animais racionais. Nunca conseguiram. O desejado era descobrir o porquê desse ser material e o porquê do ser material. Vivendo assim, nessa agonia, nesse desespero infernal, e dizendo: não há quem consiga descobrir este rochedo que é o mundo, que conserva os seus segredos sem revelar a ninguém. Esta natureza se mantém como uma rocha, não nos dando capacidade para desvendar os seus segredos, os seus mistérios e os seus enigmas. A nossa luta sempre foi muito grande por querermos atingir a razão real do ser material e do seu mundo de matéria. E assim, há muito que todos procuravam desvendar, mas nunca alcançaram o ponto real, o ponto satisfatório de descobrir o porquê era animal racional. Vivendo a vida inteira procurando, de todas as formas, e de todos os jeitos, e de todas as maneiras, a solução do universo. Sempre por encontrarem e dizendo: ó, mundo misterioso, em que seus mistérios são rochedos indesvendáveis, e não dá confiança de nós desvendarmos o seu segredo. Nós não sabemos o porquê disto, ignoramos e vivemos desta maneira como sofredores. Queríamos saber por que somos sofredores, por que somos mortais, e ninguém sabe por que somos sofredores, por que somos mortais. E ninguém sabe por que assim é, muito menos porque todos assim são, e o porquê o mundo assim é. Então, lutavam já de muito, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, para descobrirem e desvendarem os mistérios, e sempre tudo ficando na vontade. Aí, desanimados e dizendo: não há quem desvende esses mistérios. Queríamos ter o prazer de ter um entendimento com quem fez este mundo assim. Mas quem fez este mundo assim não veio nos dar satisfação do porquê fez tudo isso assim. Então, quando é que vamos ter solução dos mistérios e dos enigmas? Talvez quando o dono quiser nos dar uma satisfação. Enquanto o dono não nos der uma satisfação, nós coisa alguma saberemos de certo, porque isto há de ter um dono. Se existe este mundo, é porque existiu quem o fez, e quem o fez não quer nos dar satisfação do porquê fez este mundo com tanto sofrimento. Mais tarde, ele há de ter compaixão e misericórdia de nós, e nos dará a solução real do porquê somos de origem racional, e do porquê a nossa categoria foi de animal racional. Tudo isto esclarecido na fase de animal racional. E assim, a vida da matéria sempre foi uma vida de vagas esperanças. Por tudo ser aparência e nada mais. Dentro das aparências, os sonhos. Sonhando sempre com aventuras boas, mas e desoladoras. O mundo formou-se de sofrimento, lágrimas, dores, desesperos e agonias constantes, por a vida não ter garantia, por a vida ser provisória, e todos viverem nessa doce ilusão da matéria, prejudicando-se e prejudicando os demais, pelo progresso ser um progresso que ia a regresso, por ser um progresso de destruição dos próprios que a criaram. Vivendo nesse dilúvio de sofrimento, nessa amargura infernal, procurando sossego a vida inteira nessa vida do mal, nunca o encontrando, e dizendo consigo mesmo: quanto mais eu procuro a paz, mais ela longe de todos se torna. Quanto mais eu procuro sossego,
mais longe de todos está. E assim, a vida das amarguras, a vida dos sacrifícios, a vida da verdadeira consumição em vida, por tudo relacionar-se na vida de todos. Vivendo sem garantias de coisa alguma nesse dilúvio das experiências. Quem vive de experiências não tem garantias. Quem vive de aventuras não tem garantias. Quem vive de ilusões não tem garantias. Quem vive sonhando não tem garantias. Quem vive de aparências, vivendo assim hipocritamente, não tem garantias. E tudo isso forjou-se porque tinha que ser assim. Porque é um curso primário da fase de animal racional, em que todos estavam em lapidação. Então, foi preciso todo esse primarismo filosófico e científico de artifícios. Foi preciso e necessário todo esse primarismo para lapidar o animal racional. Tudo foi preciso, tudo foi necessário para a lapidação do animal racional, para que, com o tempo, viesse o amadurecimento de todos e tudo caindo em descrédito pelo apodrecimento. Daí, ficaram à procura de novos rumos para se salvar e encontrarem, então, a fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional, a fase consciente, a fase onde todos ficarão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo isso, na fase inconsciente do animal racional, foi preciso, foi necessário. Tudo que existiu e tudo que já existe é para a lapidação do animal, e por ser uma fase inconsciente, é que sempre viveram duvidando de tudo, em experiências de tudo, desconfiando de tudo, com medo de tudo, por serem seres inconscientes. Um inconsciente nunca soube por que vive, e quem nunca soube por que vive, vive sem saber por que vive. Vive na dúvida de tudo, desconfiando de tudo, com medo de tudo, procurando sempre acertar e sempre por acertar. E por estar sempre por acertar, vem a multiplicação dos desacertos, por serem seres inconscientes, na fase inconsciente de animal racional. Vejam a brutalidade, vejam a selvageria, vejam o embusteirismo, o egoísmo e o sofrimento reinante a se multiplicar por tudo, porque a multiplicação da inconsciência traz a multiplicação do desequilíbrio, e a multiplicação do desequilíbrio generaliza a confusão entre todos. Ninguém se entendendo, ninguém se compreendendo, uns contra os outros. Hoje estão se entendendo, já amanhã não estão. São amigos hoje, amanhã são inimigos. Tudo isto pela inconsciência, pela multiplicação da inconsciência, vindo então a instabilidade e o desequilíbrio de todos, e daí as discussões, as brigas, as guerras, os esfacelamentos e destruição horrorosa, a falsidade, a calúnia, a intriga, a inveja, o ciúme, a ganância e a ambição, mantidas pela inconsciência ou pela multiplicação da inconsciência. E assim, vivendo nesse desequilíbrio infernal, procurando o bem, pensando no bem, querendo o bem e se multiplicando o mal, devido à multiplicação da inconsciência, que é uma das causadoras dos males de todos, das ruínas de todos, da balbúrdia infernal e da confusão generalizada. Tudo e todos em desequilíbrio,
E daí as confusões, as discussões, os desentendimentos, as brigas, as guerras, enfim, a multiplicação das ruínas, devido à multiplicação da inconsciência. O inconsciente, por ser inconsciente, vive uma vida de experiência, de aventuras, e por ser desequilibrado, devido à inconsciência, vive duvidando de tudo, desconfiando de tudo, com medo de tudo, assombrado com tudo, por viver inconscientemente. O inconsciente não regula, tanto não regula que vive desconfiado com tudo, duvidando de tudo, com medo de tudo. Isto é de quem não regula. Vive nesse desequilíbrio como um bicho feroz. E assim é tudo isso na fase de animal racional, na fase inconsciente, por estarem na categoria de animal, e por serem inconscientes, nunca souberam o porquê de sua categoria ser de animal. O animal nunca soube por que é um animal. Por serem seres inconscientes e devido à inconsciência, é que há a multiplicação do sofrimento sempre, do desequilíbrio universal. O inconsciente é um sofredor que não sabe por que é um sofredor, por desconhecer a origem do seu ser, por desconhecer a origem do seu verdadeiro natural. Então, julga que o sofrimento é uma coisa natural e, na mesma hora, se contradizendo, porque ninguém quer sofrer de forma alguma, de jeito nenhum. Vejam a inconsciência como sempre foi uma das causas das ruínas do animal racional. Tudo isso foi necessário, tudo isso foi preciso para a lapidação do animal racional, para que chegasse o ponto de amadurecimento de todos, e depois de amadurecidos, tudo apodrecido, tudo podre, e daí o desespero e a procura de novos rumos. Procurando um rumo certo para deixarem de sofrer, por não aguentarem mais de tanto sofrer, de tanto penar, de tanto desacerto. Então, veio a fase de recuperação do animal racional, a fase racional, que na matéria tudo tem o seu princípio e o seu fim. A fase de animal racional teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Chegou o fim pelo amadurecimento de todos e o apodrecimento de tudo que julgavam ser aquilo que nunca foram, por viverem nesse primarismo, aprendendo sempre, à procura do certo verdadeiro que nunca existiu na fase de lapidação, e sim o certo aparente. Hoje está certo assim, já amanhã não está. Depois de amanhã, o certo é assim. Mais adiante, já não é mais certo assim. Já é assado, já é de outro jeito, já é de outra forma. Tudo mudando, tudo se modificando, porque tudo que tem princípio tem fim. Agora, todos glorificados pela fase racional, a fase de recuperação do animal racional, e todos sabendo o porquê estavam nessa categoria de animal racional, nessa categoria ridícula de animal inconsciente. E o inconsciente só podia multiplicar os males e as ruínas de si e de todos, por serem seres inconscientes. O inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz, e por isso, hoje, o certo é assim, amanhã já não é mais, o certo já é outro. Amanhã já não é mais aquele certo, e já é outro, porque o inconsciente não conhece o certo verdadeiro, e por isso sofrendo sempre à procura do certo, e sempre por acertar. Daí a multiplicação dos desacertos na fase de animal racional, na fase inconsciente,
na fase primária. Tudo que existiu e existe não passou de um primarismo para a lapidação do animal racional. Tudo foi preciso, tudo foi necessário para a lapidação. Para lapidar, tinham que sofrer, e para não sentirem muito o sofrimento, criaram então os engambelos, as distrações, os anestésicos e os remédios para irem remediando, remendando até não poderem mais remendar e virarem farrapos e voltarem ao nada. Porque a matéria surgiu do nada e volta ao nada. Então, o que adianta a luta do nada? Nada, por tudo acabar em nada. É uma luta de inconscientes, uma luta primária. E os primários nunca sabem o que estão fazendo, por serem primários e inconscientes. Então, tudo isso da fase de animal racional não passou de um curso primário para a lapidação do animal racional, até conhecerem o curso superior, que é o mundo racional, até que todos ficassem ligados ao curso superior, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Toda essa fase de animal racional não passou de um curso primário. Os primeiros passos para encontrarem a meta final, que é a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Dentro de uma meta final, o curso superior, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. A fase de animal racional foi uma fase de experiências. Todos em experiências para acertar, aparentemente, ou não. Quem vive de experiências e de pesquisas está ainda por acertar verdadeiramente. Está no curso primário. Quem vive de aventuras está no curso primário. Quem vive duvidando de tudo, desconfiando de tudo, assombrado com tudo, com medo de tudo, está no curso primário, o curso inconsciente. Quem vive de aparências está no curso primário, por viver hipocritamente, fingidamente, falsamente. Quem vive de ilusões está no curso primário, iludido com isso, iludido com aquilo, iludido por isso, iludido por aquilo. Quem vive de sonhos, sonhando de olhos abertos, está no curso primário. Quem vive aprendendo sempre até morrer, sem concluir o verdadeiro saber, está no curso primário. Quem não sabe de onde veio e muito menos para onde vai, está no curso primário. Quem não sabe o porquê de sua existência em cima dessa terra, está no curso primário. Quem não sabe o porquê tem essa vida provisória, está no curso primário. Quem vive experimentando tudo para acertar ou não, está no curso primário. Quem vive em um mundo e não sabe o porquê dele, está no curso primário. Quem vive num mundo cheio de mistério e enigmas, está no curso primário.